Oi, gente, boa noite, bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Hoje o nosso papo vai ser diferente do que é costumeiro aqui no Chá da Tati. A gente vai falar um pouco mais sério, a gente vai falar sobre segurança. Então eu aconselho vocês a correr, pegar um papel, pegar uma caneta, porque tem coisas que são importantes e que vai ser bacana se vocês puderem anotar. Hoje a gente vai falar sobre segurança, sobre extintores, enfim, logo depois da vinheta. Meus amores, boa noite, bem-vindo. Bom que vocês estão aqui de volta. A gente vai conversar com o Jim Basque, que é quem vai nos orientar, quem vai passar para a gente informações importantes, como a gente ter segurança não só em casa, mas no trabalho, enfim. Jim, boa noite. Eu vou chamar de Jim ou de Basque, como você prefere? Pode chamar de Basque. Basque. Então, Basque, bem-vindo ao programa Chá da Tati. A gente vai falar aqui de uma maneira mais técnica sobre segurança do trabalho, que é ter o escopo. Mas antes da gente começar com esse processo inteiro, eu quero saber quem é você. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui no Chá da Tati. Meu nome é Basque, como você acabou de apresentar. Atualmente eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Antes disso, sou engenheiro de produção, segurança Amapós, e sou empresário aqui na região. Então, eu tenho uma empresa de extintores e de consultoria de segurança e atuo na área da prevenção. Dou palestras, faço treinamentos, tudo voltado para essa área, para evitar que gere dano às pessoas, principalmente. E da onde veio? Porque para você chegar aonde você chegou, escolher segurança de trabalho, teve um porquê, né? Da onde surgiu esse desejo, essa vontade? Por que segurança? Então, Tati, voltando um pouco no tempo, né? Eu trabalhei em rodovias, inclusive, vou dar uns exemplos sobre rodovia. E dentro da rodovia, eu trabalhava na parte de resgate, eu trabalhava também em prevenção de incêndios, tudo que envolve a dinâmica da rodovia em si, na verdade. E eu via muitos acidentes. Aí eu comecei a pensar muito na questão de prevenção, que coisas simples evitam acidentes muito graves, muito sérios. E fui tendenciando a esse lado. E acabei caindo em obra e na área da segurança, que é um jeito de proteger a si e o próximo. A gente culturalmente no Brasil, eu acho que você pode falar isso muito melhor do que eu. A gente não tem o hábito, e eu posso falar isso com muita segurança para você, e você deve saber isso na pele no dia a dia. A gente não tem o hábito de prevenir, né? A gente vai levando a vida normalmente. Claro que hoje tem regras, leis, tem coisas que nos exigem dentro de empresas, mas se a gente for pensar numa coisa cultural, nós não somos uma galera da prevenção, a gente vai vivendo. Vai no jeitinho, né? Vai no jeitinho. Vai no jeitinho. Realmente, infelizmente, a gente tem essa situação, tanto dentro de empresa quanto dentro de casa. E por mais que as normas nos ditem o que a gente tem que fazer, como temos que seguir, quais que são as melhores práticas a serem adotadas, a gente sabe que, na verdade, não é bem assim que funciona, né? É muito no impositivo e, às vezes, cumpre. Realmente, o Brasil, não só o Brasil, mas a cultura que a gente tem força muito a gente sempre dar um jeitinho para as coisas acontecerem. E a segurança não tolera erros. Era isso que ia chegar, o jeitinho para quando a gente fala em segurança, não... Sem condições. Porque às vezes uma falha, gente, pode ser... Pode custar muito, desde bens que são recuperáveis, a gente consegue recuperar. Desde um carro, um equipamento, tudo recuperável. Mas daí, quando a gente fala de acidente, pode ser pessoas, membros, braço, dedo, e N motivos, N coisas. É importante a gente falar isso antes de começar um passo a passo. E assim, Jim, a gente tem falado de segurança no trabalho, eu quero entrar muito nisso, mas a gente fala sobre prevenção quando a gente vai colocar o cinto de segurança, que hoje é lei, né? Assim, é obrigatório, você pode tomar multa e tal. Tem blitz só para cinto. Tem só para cinto? Existe blitz só para cinto.
Então, e é uma coisa, tem uma coisa que eu nunca vi acidente desse nível, eu não tenho tanto contato, mas, por exemplo, as pessoas da frente estão usando cinto, as pessoas de trás não, o acidente acontece, você pode, de uma maneira fatal, matar as pessoas que estão com cinto, que se preveniram na frente, esses cintos que a gente não usa atrás, aqui atrás ninguém vê, não tem isso? O cinto para não levar a multa não é o cinto certo que a gente está utilizando, a gente tem que estar pensando em evitar o acidente em si. O cinto ele protege de lesões maiores. O acidente, infelizmente, o cinto não protege, mas protege de perder um membro, acabar sendo um acidente fatal, acabar machucando as pessoas que estão na frente. Porque quando você está num acidente de carro, você acaba virando um projétil, porque você está solto lá atrás e você se projeta para frente. Isso tanto pessoas grandes, adultos, quanto crianças. Porque às vezes você prende a criança, só a cadeirinha está presa e a criança não está presa de verdade. Isso é um risco muito grande, porque a criança ela vira uma munição, ela é lançada. Isso para cachorro também, aqui também. Exatamente. Pet, não, só um pouquinho, vamos colocar lá atrás. Tem um projeto para colocar no cinto, né? A guia, que é colocada na coleira ou no peitoral, que você coloca no animal e coloca no cinto. Você afivela nele e coloca no cinto. É isso, gente. Então, começando pelo nosso dia a dia, a gente já viu que tem coisas que a gente tenta burlar, mas que se a gente seguir a risca já diminui possibilidades, né? Não estamos falando de acidente, é o que o próprio nome diz, né? É acidente. Sim, mas é imensurável, mas quanto tempo precisa para algo dar errado? Não precisa de muito. Às vezes, é só rapidinho, eu só vou atravessar a rua. Pode acontecer, infelizmente pode acontecer, e a gente negligencia alguns passos, pode piorar e agravar o acidente. Porque, exemplo, você vai atravessar de uma esquina para outra com o seu filho no carro, ou no tanque da moto, que antigamente se fazia muito, você colocar a criança no tanque da moto para poder dar uma volta na rua. Aí nesse meio trajeto tem um buraco, tem uma areia, tem alguma coisa que está deixando o chão mais liso, a criança escorrega, ela é mais frágil, ela pode cair, pode ser algo muito prejudicial. Então, a segurança, por mais que eu lide como segurança do trabalho, a gente leva normativas que o governo coloca para a empresa, também para dentro da casa, para poder ser algo que protege quem a gente ama. Perfeito. Então, gente, já estamos conectados para o que é dentro de casa, para entender um pouquinho. Vamos entrar mais sério. Segurança do trabalho. Vamos começar com o básico. O que é alguém que trabalha com segurança de trabalho? O que é isso? Segurança do trabalho, às vezes, é muito visto como o chato da empresa. Que é a pessoa que cobra o EPI, que cobra um procedimento, que reclama quando alguém está utilizando um T, aquele Benjamin, de colocar na tomada. Então, é uma pessoa que, no dia a dia, ela tende a ser muito chata porque ela está prezando pela segurança das pessoas que estão em volta. Mas é uma profissão muito nobre, se você for pensar, porque ela está tentando zelar pela segurança da equipe, do coletivo. Porque quando você se põe em risco, seja no trânsito ou seja na empresa, você coloca a si mesmo e todos aqueles que estão em volta. Porque, exemplo, você está dirigindo sem cinto, você bate. Você pode se tornar um projétil, como a gente falou, e sair do carro. Pegar alguém do lado de fora da calçada, ou até mesmo atingir alguém, ou você portar sem cinto, você faz uma manobra um pouco mais brusca, você sai da sua posição de dirigir, e por causa disso, acarreta um acidente. Então, você se coloca em risco e coloca todos que estão em volta de você. E no trabalho, então, por exemplo, eu não trabalho no chão de fábrica, né? Eu trabalho no escritório. Mas a gente pode começar com uma atuação, porque você falou uma palavra que muita gente conhece, mas EPI, o que é o EPI? Porque a gente está falando de segurança do trabalho, mas a gente pode usar isso em casa também, prestem atenção. EPI, ele é o equipamento de proteção individual. É aquilo que te protege, enquanto indivíduo, de algum dano oriundo de algum processo. Vou dar um exemplo para dentro de casa. Quando a gente está fazendo um bolo muito gostoso e a gente vai tirar o bolo do forno, tem aquela luva própria, que é um EPI próprio para a temperatura, e existe o jeitinho de pegar com pano. E o EPI ele é para isso, para evitar que um risco ambiental, que seja o risco
da assadeira quente em contato com a pele queime. Ele serve exatamente para isso. E ele é um equipamento de proteção para algo como isso, que eu já percebi que faço errado. Porque eu pego com pano isso, eu entrego, né? Entrega, mas é um jeitinho, é um costume. Existe muito nas empresas que a pessoa fala, mas eu faço há 20 anos assim, eu faço 10 anos assim, nunca deu errado. Pessoal de casa só precisa dar errado uma vez para ser ruim. Não precisa dar errado 2. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. Mesmo. Então, vamos lá. Segurança do trabalho, você vai saber. Você me falou do T. O Benjamin. Régua, o Benjamin. Até isso é uma questão, Jim? Sim, porque assim, falando um pouquinho sobre incêndios, a parte do T, ele é um dos grandes causadores de incêndio na nossa região. Não só o T, mas a parte da fiação como geral. Como a gente bem sabe, a gente vive perto do mar, tem o litoral, tem a maresia. Sim. E junto com a maresia vem a oxidação, a deteriorização dos equipamentos elétricos. E por não ter uma condutividade tão perfeita, o Benjamin ele esquenta mais, ele sobreaquece e ele pode iniciar um incêndio, ele pode ser um foco de incêndio. Porque você está sobrecarregando aquela tomada que foi feita para um equipamento e você está colocando 3. E aí a gente coloca um celular e fica com ele, deixa lá. Esse é um perigo muito grande. O celular em si, ele é um tópico gigante. Porque o carregamento do celular, ele é muito perigoso por vários motivos. O primeiro motivo, o celular ele tem bateria, ele é uma fonte de calor e ele pode explodir. É raro casos? É raro casos, mas pode acontecer. Então não existe mexer no celular enquanto carrega. Número 1, se seu filho, neto ou criança da sua família mexe com o celular enquanto está carregando, muita atenção, isso é muito perigoso. Além dele poder tomar uma descarga elétrica, o celular ou aparelho pode explodir. Existem relatos e casos que isso acontece. E aí, eu já quero começar a caminhar para incêndio, porque assim, você está me falando da fiação. É real, a maresia é um problema, porque para a região, acho que você também atua de Santos aqui, Bertioga, você estava dizendo que vai até lá. E eu imagino quantos casos você deve ter visto, até porque aqui tem residências muito antigas. Nem todas as coisas têm as novas normas. As normas atualizadas. Isso. Sim. O quanto você vê, e aí a gente pode falar um pouquinho do que você já viu de exemplo, não exatamente quando chegou no fogo, mas para que as pessoas possam olhar em casa? Assim, o litoral em si inteiro, ele é prejudicado pela maresia, que faz um bem danado para a saúde, mas faz um mal danado para eletrodomésticos. E ele vai danificando a fiação, e um grande perigo, que é bom atentar o pessoal de casa, é que existem muitas casas e apartamentos de veraneio, e não tem manutenção preventiva e contínua nesses estabelecimentos ou residências, e elas ficam lá, paradas. E o que pode acontecer? A pessoa deixa um Benjamin e vai de volta para a região dela. E com o tempo, o Benjamin pode se deteriorar e a pessoa não está lá para sentir um cheirinho de queimado, não está lá para perceber que está alguma coisa estranha. E, por infelicidade, uma má conexão vai gerar calor, né? E pode ocasionar um incêndio. Acontece muito, inclusive o maior índice de acidentes com incêndio na Baixada, principalmente, era em Santos, mas deu uma boa diminuída, é a questão de parte elétrica e velas acendidas que às vezes acabam entrando em contato com materiais que pegam fogo. Vamos falar sobre velas, que é importante, mas antes da gente entrar, deixa eu chamar, porque eu até vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho trazido questões aqui que vai me esclarecendo, Jim. São coisas que eu não penso no meu dia a dia. E à medida que a gente vai trazendo vocês profissionais, vai lembrando a gente da necessidade de olhar para coisas que a gente não tem o hábito. Então, quando você falou agora, por exemplo, eu sou uma pessoa que usa muito aquela extensão com 3 pontos, 4 pontos, e que eu deixo lá. Coisas para alisar o cabelo, coisas para... que eu acho que aqui na Baixada também, sabe, prancha, secador, essas coisas. À medida que você está falando, tá me vindo um monte de coisa na cabeça. Mas eu já volto com você, deixa eu falar para vocês. Eu vou chamar o VT da Nona Rosa.
Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Quer se sentir em casa, confortável, naquele ambiente meio que na roça, no sítio, na natureza? Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Esse é o Café Colonial, que você pode reservar para curtir com a família e amigos. Cafés especiais e delícias artesanais em mesa cuidadosamente organizada com todo carinho, mas precisa agendar com pelo menos 24 horas de antecedência. Informações e contato na legenda. Nona Rosa fica na rodovia SP55 Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356, dentro do Alto Posto Ana Dias, pertinho de Peruíbe. Aproveite para passear. Aqui tem opções bem legais para presentes ou para sua casa. E tem a mesa posta, montada especialmente para você no dia a dia. Peça 1 hora antes e quando chegar estará tudo prontinho. Uma homenagem a Doce Vovó. Nona Rosa Conveniência e Cafeteria. Café Colonial e delícias de dar água na boca, pertinho de Peruíbe também tem. Essa é a Nona Rosa, é uma paixão que a gente tem aqui. Então lembrem-se, se você quiser tomar um café, se você quiser levar um amigo, qualquer coisa assim, você tem aonde ir. Aquele café da tarde para você sair um pouquinho aqui de Peruíbe, ou para quem está em Toledo, Itariri, é só ir até a Padre Manuel da Nóbrega, quilômetro 356. Vocês vão encontrar o posto Ana Dias e lá dentro a Conveniência tem esse espaço delicioso. Eu digo para vocês ali bolos fresquinhos e tem coisas deliciosas que você pode fazer lá. Mesa posta, enfim. É um ótimo lugar para encontros. Essa é a Nona Rosa. Basque, vamos falar o seguinte. Você me falou de velas, fiação. Você me passou um briefing de que você viu a gente tá em Maresias, isso faz muito sentido. Então, para você que está em casa, dá uma olhada, sempre é importante você ver como é que está a sua fiação, e principalmente se sua casa é um pouco mais antiga, que não tem algumas normas que hoje pedem para que os equipamentos, novas instalações. Mas vela, a gente tem um público muito da espiritualidade aqui. A minha galera que assiste o programa, a gente fala muito sobre, não efetivamente sobre religião, mas sobre espiritualidade. Então, vela é uma coisa que está ali, né? Sim, intrínseco. Intrínseco, assim, você vai católico, quando você vai dar uma vela para algum santo, quando você vai para o seu anjo da guarda, você vai acender uma vela, ou até mesmo quando você quer fazer algo mais decorativo. Isso em casa, o que você trouxe isso como um dos maiores índices, é isso mesmo? Sim, é. O que acontece? Assim, quando a gente acende a vela, é um ato muito bonito, todo mundo tem sua religiosidade. Só que é bom a gente se atentar a alguns detalhes quando a gente acende a vela. Porque é uma chama. Você está colocando fogo em um ambiente. Tem que ver como que esse ambiente se comporta com o fogo nele. Então, eu posso utilizar isso aqui como um exemplo? Claro que sim, por favor. Vou dar um exemplo. Você quer colocar uma vela na mesa. Primeira coisa, não se pode colocar em contato direto. Mas é sempre bom falar o básico, óbvio. Mas, o que você faz? Você utiliza um prato, ou um pires, ou até mesmo um copo, acende dentro de um vidro, porque o vidro, ele aguenta uma temperatura muito elevada e ele não vai começar a pegar fogo. Outra coisa que a gente tem que se atentar, vai acender a vela, evita cortinas por perto. Uma cortina, uma rendinha, um bordado, um tricô que esteja em volta daquela chama não é interessante, porque por alguma infelicidade o calor, ele pula uma faísca, pula uma fagulha, você não sabe como que foi feita a vela, ela pode ter um pouco mais de combustível numa pequena parte da vela e dar uma explosãozinha que nem aquelas velas de aniversário, então pode se alastrar. Então colocar num ambiente controlado, principalmente vidro, e longe de superfícies que possam pegar fogo. Um exemplo bom, sofá, estofado no geral, próximo de cama, próximo de cortinas, evitar essas regiões. Colocar locais bons para colocar vela, ou numa mesinha específica para vela, ou num ambiente, numa pia, um ambiente com granito, um ambiente com mármore, para que daí não é um local que consiga propagar aquele fogo. Evitar sempre madeira, tecido, papelão, tirar tudo isso de perto. Então a gente tem o nosso altar, por exemplo, para quem é devoto de Nossa Senhora, sim, né? Então, eu não estou colocando aqui religiosidade, que fique claro, mas eu tenho ali uma devoção, eu coloco sempre ali em cima daquele meu paninho de crochê, a Nossa Senhora e a minha velhinha para Nossa Senhora. É um perigo isso, então. É bom colocar num prato que vai comportar toda aquela chama, para evitar que venha acontecer um contato. Um exemplo, você tem o altar, aí você tem o crochêzinho e por infelicidade você esqueceu uma folha
um santinho, uma agenda, qualquer coisa de papel que fique próximo, que o vento pode levar para próximo da vela, e quando a vela está apagando, pega no papel, pega no bordado, aí já se instaurou o caos. Às vezes você acende a vela para dormir, vai dormir, não sabe o que acontece perto da vela, evitar colocar em locais que podem acontecer o vento derrubar a vela. Então, tomar sempre esse cuidado. Aí eu vou trazer para fora da religiosidade. A gente vai falar muito sobre segurança gente do trabalho também, que é a especialidade do BASC, mas eu estou trazendo para uma realidade da gente de dentro de casa, porque eu julgo importante. A região de Tariri, Toledo, a gente tem muita queda de luz. Muitas. Então, nem vou entrar nessa coisa da fiação, porque quando volta pode queimar equipamento. Pode. Coisas de muito vento, tirar as coisas da tomada. É bom, porque daí você tem uma oscilação na rede. Essa oscilação, quando a energia volta, ela pode voltar com um pico de energia e queima tudo que está junto. Por quê? Tecnicamente falando, mas bem simplificado, a gente funciona entre 110 e 220. Quando dá essas oscilações, a rede pode estar vindo com uma descarga de mais de 1000 volts. E se pegar, estoura tudo que tem pela frente. Então, é bom ou desliga o disjuntor. Ou desliga o disjuntor. E aí, nesse caso também, se a gente tem uma sobrecarga de 3 equipamentos ligados nesse T... É batata, pode queimar. Queimar o equipamento e gerar essa faísca para fogo? Não necessariamente por causa disso. Porque assim, quando a gente diz do fogo, vou ter que falar um pouco tecnicamente. Claro. A gente fala sobre curto-circuito. Ah, tá. Porque daí vai gerando calor. Aí ele vai esquentando aos pouquinhos, ele não esquenta de uma vez. Quando esquenta de uma vez é maravilhoso, porque esquenta de uma vez, o fio estoura. E no que ele estoura, ele não está mais em contato, ele não pega fogo. Olha isso. Entendeu? Então, isso é bom falar também sobre a questão dos disjuntores em casa. Quero falar sobre isso. Mas voltando à parte do calor. O que a gente pega? A gente tem o fio, quando dá esse pico, o fio rompe. Quando rompe, não tem mais contato, não vai esquentar. Mas pensa por outro lado, você tem uma fiação antiga que foi feito 20 anos atrás. 20 anos atrás não tinha air fryer. Aí você liga a sua air fryer numa fiação que não aguenta uma air fryer. O que acontece se o disjuntor não for bem dimensionado? A fiação começa a esquentar. Se essa fiação está em contato com um forro de madeira, pode estar pegando fogo no forro e você só vai descobrir quando o fogo já está instaurado. Então, por isso, tem as técnicas novas de utilização, tem que utilizar o disjuntor bem dimensionado. Por isso que alguns profissionais, e eu me incluo neles, caso você tenha uma air fryer, tem uma tomada específica para ela, porque a amperagem é mais alta. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui do que é amperagem, o que é voltagem, que não fala nem voltagem, é tensão, mas para todo mundo entender, uma dica muito boa. Peça para o eletricista dar uma olhada na fiação da sua casa, se você está com medo. Perfeito. Vamos falar de fogo. Você trouxe os extintores. E, gente, é essa hora que eu quero que vocês anotem. Não é todo extintor para tudo. Alguns são muito perigosos se você usar de maneira incorreta. Agora é com você, Basque. O que a gente tem que falar sobre extintores? Vamos lá. A gente tem hoje, a grosso modo, para ficar bem clarinho, a gente tem 3 tipos de incêndio. Padrão. Incêndio tipo A, tipo B e tipo C. Tipo A. O tipo A, ele é madeira, papelão, algodão, coisas que deixam resíduo, para ficar fácil de entender. Coisa que quando pega fogo, deixa resíduo. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. Quando você está fazendo um churrasquinho, você queima carvão. Quando acaba o churrasquinho, a gente limpa a churrasqueira, deixa resíduo. Tipo A. Quando você está fazendo comida com fogão, o fogo não deixa resíduo. É do tipo B. São líquidos inflamáveis. São líquidos, gasolina, GLP, são combustíveis inflamáveis. É do tipo B, é diferente do tipo A. E tem o tipo C, que, por via de regra, eu gosto de falar, se tem fio, é do tipo C. Ah, mas está fora da tomada. O celular está fora da tomada. Nem por isso deixa de ser elétrico. Ou um notebook, ou qualquer coisa que armazene energia, é do tipo C. Então a gente tem 3 tipos de incêndio, classes de incêndio. E cada classe de incêndio
tem um extintor mais recomendado. Hoje eu trouxe para a gente estar observando 2 tipos de extintores. A gente pode ver aqui que tem um grandão, né? E tem o pequeno. Esse grandão... Desculpa, mas normalmente esses são usados em empresas, né? Empresas, comércios. Todo estabelecimento que tenha alvará precisa ter a aprovação do bombeiro. Para ter aprovação, tem extintores. Certo. Ok. Podemos falar? Sim, por favor. Do tipo A, que é para aquele tipo de incêndio que deixa resíduo, que seria madeira, grosso modo, madeira, papel, papelão, é o tipo A. O que ele tem dentro? Água pressurizada. Então ele não pode ser utilizado na classe B e classe C. A gente tem aqui, bem grande, escrito A, B e C, que são as categorias de incêndio, e bem grande escrito que é proibida a utilização no tipo B e proibida a utilização no tipo C. Porque eu vou trazer um exemplo para você. Quando a gente está cozinhando e tem uma frigideira e pega fogo dentro da frigideira, pode pôr água? De jeito nenhum. Se pôr água, o que faz? Explode. Então, se você joga a água do extintor tipo A no fogo que tem característica tipo B, pode acontecer essa explosão. Então, ele é estreitamente proibido e nem se pode colocar perto de cozinhas. Primeiro ponto. Aí temos o tipo pó BC, que ele sim, ele é próprio para esse tipo de incêndio. Se pegar fogo em líquidos inflamáveis ou fiação elétrica, ele não conduz a eletricidade e ele não faz essa explosão. Ele abafa, ele faz uma reação química. Então a gente tem esses 2 tipos principais de extintores, que é muito bom a gente saber. Esse não pode usar de jeito nenhum quando o incêndio é elétrico ou de combustíveis inflamáveis, líquidos inflamáveis, e aquele que funciona nos demais, mas ele é mais indicado para líquidos inflamáveis e elétrico. Esse de pó, a gente costuma ver nas brincadeiras. Eu sou velha, tá, gente? Então, eu lembro da época do Didi, que saía. É outro ainda? É outro que faz ainda. aquele pó maluco? Não é esse? Não, aquele é o CO2. Ele é um gás. Eu não trouxe, mas tem ele também. Ele principalmente se utiliza em incêndio elétrico. Ele é só liberação de gás, ele não faz sujeira. Por isso que o Didi utilizava. Ele é só gás, ele é o CO2. Ele é dióxido de carbono. Como ele reage? Ele tira o comburente, que a gente tem, tecnicamente, o comburente é o oxigênio. Ele retira o oxigênio, ele abafa o fogo. É aquela situação que a gente faz o seguinte: faz um experimento aí em casa, muito simples de se fazer, para entender como que esse extintor funciona. Você pega, acende a vela em cima do prato, pega um copo e tampa a vela. A vela vai apagar. Porque ele retira o oxigênio. Ele retira o oxigênio. Aquele extintor que o Didi utilizava é esse. Ele faz isso, ele retira o oxigênio. Ah, tá, entendi. Olha aí, eu já... Ele funciona por abafamento. E é legal você ter falado de ser proibido água, por exemplo, numa frigideira, porque às vezes está pegando fogo na frigideira com a primeira coisa que você pensa. Pegar aquela frigideira e colocar embaixo da torneira. Perigosíssimo. Que aí pode causar. Então, esse de água, no ambiente de trabalho, aonde ele fica normalmente? Estoques. Principalmente estoque que não tenha material combustível. Exemplo. Um estoque que tenha muito papel, um estoque que tenha muito plástico, borracha, que seja esse tipo de material. Aí não tem grandes problemas. Mas perto de fiação, perto de líquidos, perto de cozinha, jamais. Celular, que é elétrico, notebook, computadores dentro de empresa, e aí seria... ou o pó BC, ou o CO2 que a gente estava comentando. O CO2 ele tem uma característica muito legal, que ele não afeta a mais do que já foi danificado, por ele ser um gás. Ou seja, para você que entende um pouquinho mais de computador, se está pegando fogo no computador, exemplo, na placa-mãe, e o HD não pegou fogo, e você usa o CO2, o HD pode ser recuperado. Já esse aqui, ele danifica totalmente o equipamento. E essa orientação, para quem é comerciante aqui da Baixada Santista, se você tem dúvida quais você deve ter, você, como segurança do trabalho, atua nessas informações ou no alvará dos bombeiros eles já recebem essa informação? Aí que tá. Partindo um pouco para o lado do bombeiro, tá? O alvará ele é da prefeitura. Para ter o alvará, você precisa da licença do bombeiro. A licença do bombeiro, um profissional habilitado precisa fazer. No caso, minha empresa faz. A gente faz esse tipo de serviço.
Quando você vai fazer o laudo dos bombeiros, você orienta a empresa, no caso, e você coloca lá os meios de prevenção e proteção contra incêndio. Chama SPCI, Sistema de Proteção e Combate a Incêndio. Certo. Que daí entra extintores, sinalização, iluminação de emergência, porque se tem um incêndio, pode ter acabado a energia. Então, como você vai sair do ambiente escuro? Faz parte também. Sistema de alarme, tudo isso faz parte do sistema de proteção e que para tirar o licenciamento de bombeiros, a empresa precisa. Então vamos supor, eu tenho um restaurante ou um quiosque aqui na Baixada Santista. Dentro da cozinha eu não posso ter extintor de água. Estritamente pouco recomendável. O ideal é que seja um BC ou um outro que a gente tem que chama ABC. Que ele serve para os 3. Ele serve para qualquer tipo de extintor. Ele é um pouco mais caro, por isso ele não é tão comum, mas ele é maravilhoso, porque ele, qualquer tipo de incêndio que você tiver na frente, você pode utilizar ele. Então, se eu tenho dúvida, eu tenho o alvará da prefeitura, tenho essa questão, mas eu quero dar um treinamento para minha galera, porque é claro que a gente hoje em dia não vê tantos incêndios. Eu não sei, você que trabalha com isso, mas vê, né? Porque eu falo assim, aqui eu não lembro, mas é de memória, eu não lembro de muitas notícias de incêndios em Peruíbe, por exemplo. Mas, esses tempos atrás, fogos de artifício foram soltar fogos de artifício e caiu numa casa de... como é que fala quando o pessoal vai vender latinha, vai vender papelão? Reciclável. Esse ambiente que receba... Ferro Velho, obrigada, produção. Ferro, mais conhecido como Ferro Velho, aqui numa região, soltaram fogo de artifício, caiu nesse lugar e pegou fogo. Já era, foi um assunto aqui na cidade. Isso, a fofoqueira, né? Desculpa, gente, mas é real, vocês vão lembrar desse caso. E não tinha, se eu não me engano, equipamento de segurança. E foi um tempo para conseguir apagar esse fogo. Aquela fumaça preta, porque deve ser essa fumaça que você falou, que é bem tóxica. E neste caso, a gente está falando de fogos de artifício. Gente, cuidado com fogos de artifício. A gente está caminhando para o final do ano. E balões. Que o pessoal solta balão. Aquele que acende, ele vai subindo. Também é muito perigoso, porque você não sabe onde ele vai pousar. E ele é fogo e pode ocasionar incêndio. Acontece direto de aparecer em reportagens que balões, principalmente um pouco mais para cima, porque na Baixada, como ainda é um ambiente muito úmido, se cair na mata, às vezes o fogo apaga. Mas da Serra para cima, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, pegou numa palha seca, não controla mais. Então, porque eu queria falar sobre isso. Não é uma coisa que a gente vê de maneira corriqueira, como acidente de moto, como acidente de carro, que a gente ouve mais. Então, a gente precisa de alguém específico. Então, por exemplo, a sua empresa, eu quero que você fale até o nome para as pessoas, para gravarem o nome da sua empresa. Basque Extintores. Basque Extintores. Eu vou te chamar de Basque, a gente grava em isso. Eu tenho um estabelecimento X, né? Ou um quiosque da praia, um restaurante, eu tenho uma contabilidade, eu tenho, enfim, que tem muito papel, coisas assim. Você vai chegar e vai dar uma consultoria e treinar os meus funcionários, como tem a brigada de incêndio lá, que tem um nome também para isso, que não fugiu. São brigadas de incêndio mesmo. Brigadas de incêndio, que é o pessoal que usa aquele colete. Sim. São 3 níveis de brigada. Tem a brigada nível 1, 2, 3. A brigada nível 1, ela é mais focada nessa de prevenção e utilização de extintores. A nível 2, a gente já começa a ver sistemas de alarmes e a utilização de mangueiras. E a nível 3, a gente vê até a questão de primeiros socorros. E aí, a Basque dá esse tipo de treinamento? Fazemos também. E tem número de funcionários para isso, Basque? Não. É tipo exigido? Não, você é empresário. Você, às vezes nem empresário, mas que quer ter, para as pessoas que trabalham ou moram no seu condomínio, porque a gente faz muito para prédio, porque prédio tem a obrigação legal de ter a brigada e ter os brigadistas. Eu faço treinamento, inclusive toda semana tem turma. Você pode estar entrando em contato com a gente na Basque Extintores e a gente vai até você e faz o treinamento. Leva o extintor, se tiver a questão de mangueira, a gente utiliza a mangueira, faz o lançamento de mangueira para o pessoal entender como funciona a situação e se tiver necessidade, num princípio de incêndio, agir, porque isso é uma coisa muito importante.
A gente age na prevenção e no princípio. Quando o incêndio instaura, só bombeiro. Perfeito. Eu vou chamar a Central do Empreendedor agora, que eu estava falando até numa contabilidade, porque a Central do Empreendedor, eu fui visitar a empresa e aí eu vi que eles têm questões de papelada, que a gente ainda tem muito hoje em dia, nota fiscal, coisas assim que precisa estar bem arquivado, num lugar desumidificado, para quem está aqui na região. Enfim, a Central do Empreendedor tem esse cuidado. E aí eu lembrei deles, porque eu lembrei do estoque deles, de tudo arquivadinho, que aí eu lembrei da contabilidade. Gente, a Central do Empreendedor está aqui para vocês. Eu gostaria que vocês conhecessem essa empresa, não só porque elas são responsáveis em cuidar da sua empresa, a gente chama de sistema tracking, né? Eles olham para a sua empresa de dentro para fora. Eles vão verificar como a sua empresa está diante dos tributos, eles vão entender essa sua empresa, quais são as necessidades, para que você não tenha nenhum problema com burocracia. Então a gente falou um pouquinho aqui de alvará, a gente falou de algumas coisas que até a Central do Empreendedor vai dar uma olhada para vocês, para saber como é que tá, como é que funciona, para que vocês não tenham nenhum tipo de multa, coisas que, problemas de contabilidade você não enxerga logo, né? Você, quando vem o negócio, já está instaurado, o incêndio já aconteceu. Então é importante vocês terem uma empresa que vai olhar para a sua empresa, que vocês tenha uma contabilidade que vai olhar para a sua empresa com toda a atenção, com todo o carinho e com a prevenção para que você não tenha nenhum problema. Fazendo uma correlação aqui com o que a gente está conversando, então você ter alguém que vai prevenir para que você consiga ter a sua empresa muito bem atuante, que você faça aquilo que você tem capacidade, dom e talento para fazer, é importante vocês ficarem atentos a ter alguém que dá para confiar, e a Central do Empreendedor é isso. Então entre em contato, não importa se você está aqui em Peruíbe, na Baixada Santista, está extenso aí a todo o estado de São Paulo e Brasil. Fiquem atentos, conversem com a Central e não tenha dúvidas. Você vai ver que... estou sabendo aqui que você também está com a Central, né? Igual a mim. Sim, sou cliente e parceiro da Central. Estamos juntos ali, porque eles cuidam de mim e gostam, né? Aquela que é assim, só volta no ar você fala, né? Não, Central. Não, sim. Aproveitando o gancho da segurança e da contabilidade, é importante, tanto para a gente, enquanto empresa, se prevenir para evitar acidentes como incêndio, como evitar qualquer outro tipo de processo, ações, multas, sanções, e eles fazem todo o sistema de prevenção em todo o nosso sentido de vida. Sim. Prevenção é importante, e eles fazem isso de maneira excepcional. Excepcional, tá vendo o depoimento ali? Vocês estão sentindo junto comigo. Basquê, vamos falar de uma outra coisa. Eu quero falar um pouquinho mais de extintores, que a gente estava falando sobre isso. Eu não tenho extintor na minha casa, né? Eu não tenho. Eu tenho numa empresa, tenho uma norma Tem norma para seguir. Para seguir, tem questões. Se eu quiser, porque tem extintor de carro. Tem. É o mesmo que eu posso usar em casa se eu quiser ter para me prevenir. E é seguro ter? O extintor? É seguro, mas precisa saber utilizar. Porque não adianta não saber utilizar na hora da situação de perigo. O extintor para ter em casa, que vai te resolver, é o extintor pó ABC. Que, como a gente falou, são 3 tipos de incêndio. O pó ABC, ele age nos 3 tipos de incêndio. Eu brinco muito que o extintor ABC, ele é tipo um pato. Ele voa, ele nada e ele corre. Ele não faz nada perfeitamente, mas ele faz as 3 coisas. O ABC é a mesma coisa. Ele é o ideal para se ter em casa. Isso falando de casa residência, solo. Porque Sim. Quando a gente mora em apartamentos ou condomínios, eles são obrigados por lei a ter. Prédio, por exemplo, todo andar tem que ter pelo menos um casalzinho deste aqui para proteger os apartamentos que estão ali. Inclusive, se você mora em apartamento, dê uma olhadinha no extintor. Tem aqui na frente um selinho do Inmetro dizendo quando ele foi feito. Aqui na Baixada, por questão de maresia, não recomenda se passar de 1 ano. Tem validades de 1 até 5 anos para fazer a troca e a revisão. Por causa da maresia, não vale a pena deixar passar de 1 ano, tá? E essa troca, que eu também não sei se vocês fazem, é importante que eu saiba. Porque posso usar o mesmo cilindro, pode. O mesmo cilindro e trocar. Aí que tá, você precisa ir numa empresa homologada. No caso, a gente faz essa troca,
Tanto que é igual botijão de gás. Se você leva o casco, é mais em conta. Se você não tem, o preço é um pouco maior porque você compra um novo ou seminovo, porque daí vem com o casco e tudo que tem dentro. Porque isso é a grosso modo, tá? Isso aqui é um vaso de pressão, ele é um vaso pressurizado. Ele precisa estar atendendo os padrões normativos, porque tem pressão aqui. Se por um acaso ele não fosse bem feito, ele poderia explodir. Então ele precisa atender padrões e por isso ele tem que ter o selinho do Inmetro. Ele é feito por uma empresa certificada pelo Inmetro, que esse extintor vai atender você. E aí eu vou falar puxando o saco da tua empresa agora, com todo respeito, gente. Eu vou te puxar o gancho, por que eu tô dizendo isso? Quando eu vou falar de uma questão de saúde mental, por exemplo, eu falo para as pessoas assim, não pega qualquer vídeo no YouTube, cara. Não pega qualquer vídeo para você ouvir. Não pega qualquer canal para você ficar ouvindo coisas que vão dizer coisas para o seu subconsciente enquanto você dorme. Eu vou usar essa correlação para quando a gente vai pegar uma empresa que vai recarregar o meu extintor. Sim. Precisa ser algo que eu preciso pesquisar numa empresa para eu ter segurança de que ela pode fazer isso? Ela tem que ser confiável. Vamos entrar um pouco em detalhe aqui no extintor para eu explicar como funciona melhor o extintor e aí eu consigo matar essa pergunta. Tá, pode ser? Claro. Assim, o extintor, ele tem algumas coisas para ser olhada quando você está recarregando ou trocando ou até mesmo testando o seu prédio. Primeira coisa, ele tem um lacre. Se ele tiver com esse lacre rompido, ele não está apto para ser utilizado. Ah, mas ele está pressurizado. Ele não tem mais garantia. A garantia é o lacre. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem aqui o manômetro. Isso aqui ele é um medidor de pressão para ver se isso aqui está pressurizado. Imagina você tá com ele despressurizado. Aí você começa um princípio de incêndio, você vai utilizar e não sai nada. É igual desodorante, eu brinco, que se você vai gastando de pouquinho em pouquinho, fica líquido no fundo e não tem mais pressão. Então ele não pode estar despressurizado. É o segundo ponto que a gente tem que olhar. Tem lacre, está pressurizado? Beleza, vamos olhar o resto. Primeiras duas coisas que a gente olha. Tem o pulo do gato, que como eu já sou da área, de longe você vê se o extintor é desse ano ou não. Ele tem esse anel, a gente fala que é anel. Esse anel ele é colorido. Esse ano ele é laranja. Ano passado ele foi preto. Ano retrasado ele foi azul. E vai sucessivamente. Eles são acho que 6 cores, salvo engano. Eles são 6 cores e ela vai alternando. Então você sabe que pelo laranja é desse ano. Se fosse azul, você sabe que ele está vencido. Porque já tem 2 anos e ele só recarrega de 1 em 1 ano. Se fosse preto, ele ainda teria mais um tempinho, tá? Aí a gente tem aqui o selinho do Inmetro. Todo extintor tem que ter selo do Inmetro. Se não tem, a empresa não é homologada. Se a pessoa for te vender sem o selo, não aceita. No selo tem o mês e o ano que ele foi feito manutenção. Então você consegue ver, nesse caso aqui, ele tem o mês destacado e o ano destacado. Se tiver passado 1 ano disso, ele está fora de validade. Agora, vamos supor, vamos falar da BASC. Então, eu preciso comprar um extintor de incêndio, eu posso procurar você? Pode procurar, a gente tem lojas em Itanhaém. Hoje, a gente tem um parceiro que é o fabricante, ele é da Baixada Santista, ele fica na Praia Grande, ele faz toda a manutenção, ele é homologado. Eu sou revendedor do extintor dele. Tá, e aí você tem, por ser representante dali, você também tem treinamento e critérios para que você possa carregar. Sim, ele recarrega para mim. Quanto tempo eu consigo manter o mesmo cilindro? Depende, eu já vi cilindro de 95. Bem cuidado. Bem cuidado. O cilindro, ele não tem uma obrigação de ser trocado. Não tem problema. Geralmente, o que se faz, tá? Você leva o seu extintor e já sai com 1 hora. Você não fica sem extintor no seu prédio. Porque vai que, nesse meio período que você ficou sem extintor, pegou fogo em alguma coisa ou deu um início de incêndio. A gente, na BASC, como que a gente faz? Você faz o orçamento com a gente, fala, ó, a gente tem... Ou a gente vai ao seu local e vê quais são os extintores, te passa o orçamento, aprovado o orçamento, a gente já leva os extintores carregados e pega os seus extintores. Igual a gente fazia com garrafa de Guaraná. Sim. Ou cerveja. A gente troca na hora, te dá o cheio e leva o vazio. E faz o teste. Caso tenha algum vazamento, a gente te informa e daí você paga a diferença. Tá, agora vamos falar sobre gás.
gás, né? A gente estava falando de CO2, Sim. eu estou falando disso, então vamos voltar para dentro de casa. Quando a gente falou de fogão, quando a gente tem a fritura lá rolando, pegou fogo e tal. E dentro de casa, a gente vai trabalhar com gás de cozinha. Aconteceu um vazamento no gás de cozinha. Aconteceu de... Eu até fiz um treinamento uma vez, que colocaram fogo. E eu falei, vai explodir. Não explode. Vai explodir. Eu fiquei assim, como assim não explode? Não. Como que eu faço com vazamento de gás? Aí que tá, vamos por partes do vazamento de gás, porque pode ser várias coisas que podem acontecer. Primeira coisa que a gente precisa se atentar, é muito importante, pessoal, isso é muito importante mesmo. A mangueira e a válvula têm validade. Então, como a gente fala com pessoas de casa, por favor, confiram a mangueira e válvula da casa de vocês, porque elas têm validade e elas precisam ser trocadas periodicamente. Não é tanto quanto 1 em 1 ano, mas tem mangueira que é 5 anos, válvula que é 5 anos, e às vezes ela perde a validade. E nisso pode acontecer os acidentes, porque a mangueira, ela vai, com o tempo, ficando mais quebradiça, ela vai ficando enrijecida. Então, ela pode surgir uma fissura, porque uma nova dificilmente vai acontecer. Então, uma coisa que a gente precisa muito se atentar, fazer a manutenção preventiva dentro de casa, tanto na parte elétrica, quanto na parte de gás, toda a parte de tubulação de gás. Isso para quem também tem gás encanado. Tá, então para você que está em casa é importante dizer, a gente está falando sobre vários assuntos, o Basic veio aqui para falar sobre segurança do trabalho, mas a gente está trazendo isso muito para a nossa realidade. Então o que eu gostaria que vocês anotassem nos que eu coloquei para vocês. A gente falou sobre os extintores, a gente falou sobre vela, que é muito importante, a gente falou sobre a fiação para você prestar atenção, e você falar sobre o gás de cozinha para você ver a mangueira e válvula, gente, isso é prevenção. Isso é um investimento para que você não tenha erros na sua casa ou a possibilidade de acidentes. Normalmente, eu vou colocar normalmente não acontece, estou trazendo para a minha realidade, mas o Basic está aqui para dizer para a gente que acontece sim. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece, então vamos ficar atentos e pelo caminho da prevenção é muito melhor do que tratar a causa e não o efeito, né? A gente vai lá e deixa tudo muito prontinho para não acontecer, porque às vezes é 1 segundo. E pode acontecer, porque se você tem uma válvula ou uma mangueira que está vazando, você pode ter acúmulo de gás, por isso que é recomendado não ter o gás dentro de casa. É sempre recomendado ter o gás do lado de fora para não ter acúmulo de gases. Porque mesmo se acontecer um vazamento, o gás não fica enclausurado, o gás se dispersa para o ambiente. Então um gás que poderia durar 6 meses, vai durar 1 mês. E você nem vai perceber, você só vai ter perdido o gás. Só que se ficasse dentro de casa, aquele acúmulo de gases poderia ser danoso para a saúde ou poderia acontecer uma explosão. Isso é muito importante. Eu vou ter que te interromper mais uma vez, Claro. Porque eu preciso falar de uma coisa que a gente estava até brincando no começo. A Ideal Fit, tá, gente? Vocês vão ver algumas imagens aí de quando eu comecei na Ideal Fit. Eu não mudei muito fisicamente, mas eu mudei em peso já, posso dizer isso para vocês. Mas tem uma coisa que mudou muito, que é mobilidade e muito disposição. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim, é um projeto que tem acontecido, a Ideal Fit é uma academia que está preocupada com a gente não só pelo lado fit, não só pelo corpo bonito, não só pela estética, mas eles estão muito atentos à nossa qualidade de vida. Tudo que a gente está falando no programa Chá da Tati, a gente coloca desses pilares. E a Ideal Fit entendeu isso e convidou alguns apresentadores da casa para participar do programa que eles estão fazendo lá, com um nutricionista, com um pessoal que está dedicado a montar os treinos para você, para que você tenha resultados daquilo que você busca. Então, eu quero falar nesse caso da Ideal, como alguém que está sendo a minha parceira, para eu conseguir sair da obesidade mórbida onde eu cheguei e começar a tentar fazer o caminho de volta sem cirurgia, nada contra, mas assim, eu fiz a escolha de não fazer nenhuma cirurgia bariátrica primeiro. Então, é um processo lento, mas é um processo que começa primeiro pelo meu bem-estar. Então, a Ideal tem cuidado, meu joelho, meu tornozelo, tudo para que eu possa me preparar para exercícios um pouco mais pesados. Então fica a dica para vocês, se você for até lá, ali no CRIO, para quem é da região aqui de Peruíbe, aonde fica o CRIO, no fundo fica a Ideal Fit,
tem cupom Chá da Tati, vocês vão até lá, falam que vocês viram pelo Chá da Tati, que vocês têm desconto na inscrição. Quem sabe a gente se esbarra por lá. Bom, acredita? Academia aqui, ó, filho. Isso é prevenção. É, prevenção de saúde, né? E até pra... Você sabe como que eu comecei isso? Eu sou uma pessoa grande, né? Sempre fui. Mas eu sempre tive muita habilidade. Sabe aquela que você vai cair um tombinho, você fala, me escapei, tá, consegui. Até o dia que eu não consegui. E pá, fui pro chão. Aí eu fiz assim, como assim? Eu era tão rápido, não cairia aqui, assim, o que aconteceu? Fora as dores no corpo e tal, eu falei, cara, tem uma coisa muito errada. Além da idade, além do peso e tal. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso, falei disso aqui no programa e a gente se conectou. E aí tô trabalhando e já senti diferença. Como agachar, como levantar, sabe essas coisas? Que maravilha. E aí, antes, eu tô indo pro final do programa, eu quero falar da Basque mesmo, como te encontrar, essas coisas, rede social. Mas deixa eu falar uma coisa só sobre segurança de tapetes para idosos em casa. Aquele chinelinho que você só enfia o pé. E aí você tem aqueles tapetinhos. Você tem alguma coisa para falar disso, sobre esses perigos, que seria melhor não ter o tapetinho? Assim, pensando em extintor, em acidente, no geral eu não tenho nada contra tapetes. Sim. Nada. Só um adendo referente a extintores. Piso não pega fogo igual tapete. Então se você tiver uma vela, não coloque próximo ao tapete, porque é um material que pode pegar fogo. Mas assim, a grosso modo, se ele for bem aderente ao chão, não tiver risco de você tropeçar, porque, vamos falar a verdade, infelizmente, idosos não podem cair. Que se cair, pode dar uma fratura, pode dar algo muito mais sério. Então, evitar coisas que possam ser danosas para o idoso. Quanto menos risco, melhor. Aquelas que a gente coloca no banheiro, as barras. As barras de apoio, é muito importante ter essas barras de apoio, principalmente para idosos, porque às vezes por motivos N, acontece de perder um pouco a força na perna, você tem algum lugar para se apoiar, às vezes até mesmo pro equilíbrio, é interessante, para idosos principalmente, mas sempre com um profissional da área indicando, não vai tirar da cabeça a barra que você vai colocar, porque tudo isso tem normativas, tanto para a parte de incêndio, quanto para a parte de segurança do idoso. Exemplo, quando você tem uma barra no banheiro, ela tem uma altura mínima, uma altura máxima, ela tem padrões que elas precisam ser adotados, ela tem que ser redonda, ela não pode ser achatada, porque se ela for achatada, o idoso pode bater a cabeça e fazer uma fissura. Então, precisa ser contatado um profissional da área. Corrimão. Também. Importantíssimo. Importantíssimo, mas tem padrões ABNT que precisam ser seguidos. Inclusive a resistência dele, caso você venha pender em cima dele. Ele tem que te aguentar, entendeu? Então são várias coisas que precisam ter um profissional habilitado para poder te orientar, principalmente da área civil. Perfeito. Fala da Basque para mim, a gente está quase indo para o final do programa. Eu quero já te agradecer imensamente. A gente tem outros assuntos que eu vou querer que você volte. A gente falou um pouco sobre CIPA. CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio. Se você aceitar, eu deixei de propósito a gente falar isso para depois, porque primeiro que é uma norma que você falou que entrou em vigor em 2023 ela entrou em vigor. E aí você falou que ele trabalha com questões psicológicas, se não me engano. Psicológicas, de acidente e de assédio, tanto na parte sexual quanto na parte emocional, também fala. A CIPA agora, que é a comissão, ela atua em todas as áreas para evitar o dano também psicológico do trabalhador. Isso não é frescura, né? Não, de maneira nenhuma. Então eu deixei meio da gente, como eu quis falar muito sobre essas questões de como a gente prevenir esses caminhos, eu vou te convidar para voltar, para a gente bater um pouco nessas outras áreas, para, enfim, a gente falar um pouco mais disso. Eu quero que você fale da Basque. Como é que você criou? Por que Baixada Santista?
como empreendedor, fala para mim agora. É você e a Fernanda, eu quero dar um beijo na Fernanda, que não está aqui junto com a gente, Sim. mas é uma das responsáveis, acho, né? Sim, ela é sócia majoritária. Majoritária, então um beijo para ela. Me fala um pouquinho da BASC, por que aqui, por que região da Baixada Santista? Vamos lá, a BASC, ela surgiu dentro de obras, tá? Eu sou engenheiro de produção, de formação, eu fiz produção, mas eu caí na rodovia e eu caí dentro de obra. Eu trabalhei na antiga OAS de obra, quem é de obra conhece, e lá eu aprendi a segurança de verdade. O que é feito de segurança? Foi uma escola para mim. Ela e um padrinho que eu tive que me apadrinhou nessa área de engenharia, me ensinou os caminhos, que foi o Tadeu, e daí eu aprendi segurança, trabalhei na OAS, trabalhei com esse meu padrinho, e a gente teve um cliente aqui em Santos. Foi por isso que eu vim para cá. Tivemos um cliente para entrar no Porto de Santos, especificamente. Era uma obra que ele ia fazer. E a parte da segurança ela é muito detalhista, ela é muito burocrática, ela tem várias nuances que precisam ser alinhadas. E eu vim para resolver. E eu fiz a documentação dele, eu treinei o pessoal, deixei tudo redondinho e ele entrou. Entramos na obra em Santos, dentro do Porto. Aí, uns colegas nossos empresários falaram, cara, o que você fez foi muito rápido o que você fez. Aí a gente acabou, falei com meu padrinho, liguei para ele e falei, padrinho, precisamos conversar, vamos abrir uma filial em Santos. Ele falou que não queria porque ele é muito bem consolidado no interior paulista. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai e abre. Me deu uns equipamentos e falou, vai e abre, se der errado você volta. Eu vim e a gente está aqui há 3 anos já. Maravilhoso! E que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês abriram um espaço para vir conversar com a gente. É muito importante a gente falar de empresas locais, gente, porque tudo que a gente vai falar, quando a gente fala de empresa, de normas, de questões, quando a gente fala de empreendedores aqui na região da Baixada Santista, às vezes eu sinto, mas eu vou falar de uma percepção minha, não há um treinamento específico para as empresas aqui, a gente vai abrindo, claro que a gente está acostumado com a Central do Empreendedor, a gente está acostumado com alguns lugares que a gente pode buscar, ou Sim. aqui na TV, enfim, mas nem tudo é tão claro para a gente que está abrindo a porta para poder fazer o nosso salão de cabeleireiro, quando a gente vai fazer, né, o meu estúdio para fazer unha, para fazer sobrancelha. Eu brinco que a gente não tem uma faculdade para ser empreendedor, não tem um curso para ser empreendedor. O empreendedorismo acontece dentro da pessoa e ela tenta externalizar. E não tem um manual, não tem umas regras que a gente tem que seguir. O que você falou está perfeitamente certo. Procurar um bom contador, no caso a Central do Empreendedor, A gente porque puxa sardinha mesmo. puxamos, mas o bom contador vai fazer toda a diferença na hora de atender as normas municipais, atender as normas estaduais e nacionais. A parte de bombeiro especificamente é normativa estadual. Eu mesmo só faço bombeiro dentro do estado de São Paulo. Quando o bombeiro é para fora, eu tenho parceiros e amigos que são dos outros estados e eu aciono eles para fazer, porque eu não tenho familiaridade. Dentro do estado de São Paulo, a gente tem as instruções normativas, as instruções técnicas que a gente fala, IT, e é do estado de São Paulo. Quando é do Paraná, são outras normativas. E cada bombeiro tem a sua normativa. Porque como o Brasil ele é muito grande, cada estado tem uma peculiaridade. Como eu expliquei para você, a Baixada e para cima da Serra já é outro universo. Porque lá, como eu vim da região de Bauru, ali, que é uma região muito quente, acontece da palha seca pegar fogo sem ninguém para atacar. Sem uma bituca de cigarro, às vezes é um metal que está lá jogado. Aqui não acontece, porque é muito úmido, o mato é muito úmido. Não acontece de pegar instantâneo assim. Geralmente tem um agente causador e geralmente esse agente é fiação ou vela. É isso. Gente, é muito sério, é muito importante e que bom que você veio. Que bom que a gente conseguiu esse papo e eu vou te pedir para voltar, se você me permitir, porque Claro. tem outros assuntos para a gente abranger. Gente, muito obrigada por estar aqui com a gente, mesmo, Basque, e que a gente vai se ver mais vezes. Gente, eu preciso finalizar o programa com vocês. Eu quero que vocês tenham sempre dias maravilhosos e um encontro que está marcado para o próximo programa Chá da Tati.
A gente volta com assuntos técnicos, com assuntos bons, mas assim, não que o assunto técnico seja assunto bom, né? É que às vezes eu tô falando de amor, a gente tá falando de terapia, a gente tá falando de coisa, sabe, essa coisa mais de espiritualidade e tal, mas é necessário assuntos sérios e puxadas de orelha. Beijo pra todo mundo, uma boa noite, bom dia e a gente se vê. Tchau! Strong.